Olá, meu nome é Sidneia Simões, jornalista e servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Recebi com muita satisfação o convite da EGF para narrar a aula Etiqueta Profissional, elaborada pelo Núcleo de Desenvolvimento de Competências Humanos-Sociais, especialmente para o curso à distância Excelência no Atendimento. Vamos lá! A palavra etiqueta, geralmente, é definida como um conjunto de regras de boas maneiras. Todavia, levando em consideração sua importância para as relações humanas, a etiqueta pode ser considerada como uma orientação ética mais concreta para o dia a dia. Ela nos ajuda a tomar consciência da existência do outro, facilitando uma convivência harmoniosa, pautada, sobretudo, no respeito às pessoas. Para alcançar essa convivência, é necessário percorrer um caminho de aprendizagem que se inicia com a adoção de atitudes que, embora simples, refletem a valorização do outro. Um exemplo disso é o hábito de cumprimentar as pessoas. Uma atitude simples como essa pode influenciar a comunicação e conferir gentileza, elegância e bem-estar à convivência diária, fazendo com que as pessoas se sintam bem-vindas e aceitas. Nesta aula, abordaremos a etiqueta focalizando mais especificamente o âmbito profissional. A etiqueta profissional inclui uma série de orientações sobre formas mais eficientes de agir, com elegância e adequação, para aumentar as chances de sucesso nas relações profissionais. Observar regras simples de boa convivência no dia a dia, principalmente nas secretarias de juízo da Justiça de Primeira Instância do TJMG, é um fator diferencial para se alcançar melhor ambiente de trabalho, uma vez que os servidores se relacionam com pessoas de diferentes níveis hierárquicos, interesses e profissões. A etiqueta profissional auxilia no manejo de situações cotidianas de trabalho e pode impactar principalmente o atendimento às pessoas. No contexto do atendimento, o conhecimento e o uso da etiqueta profissional favorecem a habilidade para lidar com as pessoas. Atender ao público, desconsiderando regras básicas de convivência, evidencia despreparo para o trabalho e pode gerar consequências desagradáveis e problemas difíceis de resolver. A seguir, abordaremos fatores relacionados à etiqueta profissional que podem favorecer o atendimento. Eles são importantes porque influenciam as impressões do usuário e, consequentemente, suas atitudes em relação à instituição e à pessoa que o atende. Vejamos alguns desses fatores. Iniciaremos abordando um aspecto muito importante para o atendimento: a aparência. A aparência é a composição de uma série de elementos como roupa, higiene pessoal e apresentação dos cabelos e das mãos. Todos eles colocam em foco o cuidado de si e podem despertar nas pessoas tanto sensações de maior receptividade, quando há uma apresentação bem apropriada, quanto de desconfiança e até de rejeição, quando a pessoa se apresenta de maneira muito descuidada. No que diz respeito ao vestuário, vale lembrar sempre a importância da utilização de trajes adequados ao ambiente de trabalho. Inclusive, isso é uma recomendação formalizada pelo Ofício Circular número 112, de 2003, da Corregedoria Geral de Justiça, que recomenda também recato e decência durante a jornada regulamentar de trabalho, inclusive para os trabalhadores terceirizados que prestam serviço no âmbito da Justiça de Primeira Instância. O atendimento, principalmente no balcão, costuma exigir movimentos corporais, como, por exemplo, abaixar para localizar um processo. Assim, é necessário evitar roupas curtas, decotadas e transparentes. A disposição do espaço físico em algumas secretarias permite uma visão ampla do ambiente interno, o que, consequentemente, aumenta a exposição do servidor. Por isso, o uso de trajes apropriados durante o expediente forense é de extrema importância para que a forma como o servidor se apresenta seja compatível com a discrição
e a moralidade exigidas no cumprimento de suas atribuições. Outro fator importante a ser observado no atendimento é a linguagem verbal. Utilizar um tom de voz moderado, ficar atento ao uso correto da língua portuguesa, falar de modo objetivo, claro e com respostas precisas. Tudo isso imprime confiança na comunicação com as pessoas atendidas e faz uma grande diferença no atendimento. É comum, no ambiente das secretarias de juízo, existir muito ruído em função do número de pessoas e do funcionamento contínuo de equipamentos. Isso pode levar, inadvertidamente, ao aumento do volume da voz ou ocasionar atitudes inadequadas, como, por exemplo, gestos bruscos, barulhos ou assovios para chamar a atenção. Por isso, é importante estar atento para que o ambiente não dite o ritmo do comportamento, mas sim o inverso. Expressar-se de maneira mais suave e tranquila possível evita que o ambiente se torne ainda mais barulhento e que o nível de estresse e mal-estar aumente. Isso tudo é importante para preservar um clima favorável e harmonioso que contribua para um atendimento de qualidade. Neste momento, abordaremos outras dicas de etiqueta profissional que poderão auxiliá-lo em algumas situações do cotidiano de trabalho. Comecemos falando de algumas expressões que facilitam a convivência. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, por gentileza, com licença e obrigado ou obrigada. Estão entre as palavras mais simpáticas e elegantes que você pode e deve usar. Sinto muito e me desculpe também fazem parte do grupo de palavras mágicas e devem ser utilizadas sempre que necessário. Mas, cuidado para não usá-las em demasia. Muitas pessoas recorrem a elas acreditando que podem consertar qualquer tipo de erro, comportamento inadequado ou grosseria. Mais do que usá-las indiscriminadamente, coloque-se no lugar do outro. É muito mais elegante. Nas secretarias de juízo, muitas vezes a formação de filas é necessária para uma melhor organização do trabalho. No entanto, sabemos que em algumas situações os usuários podem irritar-se com a espera. Nesse caso, é importante que você demonstre que está atento à ordem dos atendimentos e sinalize o atendimento preferencial. Pontualidade também é etiqueta. No ambiente de trabalho, atraso implica desperdício de tempo e dinheiro. A falta de pontualidade tem efeito cascata e normalmente desorganiza o dia de muita gente. Planejamento é a chave para evitar o atraso. Mas lembre-se, se o imprevisto ocorrer, ligue avisando. Etiqueta com colegas de trabalho também é fundamental. Comece a jornada de trabalho cumprimentando a todos, como por exemplo, com boa tarde. Se o seu colega cometeu alguma falha, ajude-o a encontrar uma solução. Cuidado também com imitações maldosas de colegas, superiores e usuários dos nossos serviços. Ideias machistas e feministas podem gerar discussões desagradáveis. O mesmo acontece com opiniões que envolvam preferência sexual, religião e ideologia política. Nesses casos, quando perceber que alguém está iniciando conversa com esses assuntos, mude o tema da conversa, distraia a atenção dos presentes. Depois, chame a pessoa num canto e previna sobre situações como essas. Não confunda franqueza com rispidez. Existem maneiras simpáticas de emitir uma opinião. Nos módulos anteriores, apresentamos alguns tópicos importantes sobre o atendimento telefônico. Vamos agora a algumas dicas de etiqueta na utilização do telefone celular. Procure pedir licença para atender o celular quando estiver conversando pessoalmente com alguém. Fique atento ao tom de voz, afinal, as pessoas não precisam saber o assunto que você está tratando. Atenção também ao volume e ao tipo de toque do seu aparelho. Eles podem causar uma impressão constrangedora. Não atenda o celular em reuniões, treinamentos, aulas e em lugares em que haja solicitação
para que o aparelho fique desligado. Retomemos agora 2 fatores importantes para a etiqueta profissional: a linguagem e o vestuário. Com relação à linguagem, além do que já foi apresentado durante o curso, é importante que você evite interromper e corrigir a pessoa com a qual você estiver conversando. Com relação às gírias, evite-as. Elas demonstram pouco profissionalismo. Agora passemos para o vestuário. Mais especificamente, falemos sobre a atenção ao aspecto visual. Evite peças do guarda-roupa que sejam muito alternativas, como, por exemplo, o jeans rasgado ou desbotado, bermuda, boné, roupas com estampas muito marcantes ou polêmicas e camisetas de bandas, de times de futebol ou de propagandas comerciais. O exagero no uso de acessórios também pode demonstrar casualidade excessiva. Percebe-se que muitas das regras de etiqueta profissional nos remetem às competências profissionais que foram elencadas no módulo 3. Por exemplo, o que é a cortesia, senão todo o conjunto de etiqueta colocado em ação? Escutar o outro com atenção, respeitando-o em suas particularidades, é uma atitude gentil, recomendada para qualquer ambiente social, e é também uma competência muito apreciada nas organizações, em especial nas atividades que envolvem o atendimento. Já que passamos grande parte do nosso tempo no ambiente de trabalho, nada mais aconselhável do que prestar a devida atenção às recomendações de etiqueta que podem nos oferecer meios de construir um clima mais agradável e relacionamentos mais harmoniosos para o nosso dia a dia. Esperamos que essa aula tenha contribuído para o seu aprendizado e principalmente para o aprimoramento de sua postura profissional. Muito obrigada!